Vamos fazer uma oração. Santo e eterno Deus, Pai de amor, de misericórdia, eu te peço, Senhor, que dirija a nossa vida, que dirija esse pequeno sermão, que assim como o vento bate no nosso corpo, não podemos ver o vento, mas sentimos a presença do vento. Que possamos, cada um de nós, sentir a presença do Teu Santo Espírito nesse momento. Amém. Deus maravilhoso, me usa, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, o tema do sermão de hoje é a hora de viver o novo nos relacionamentos. Quantas vezes a gente sofre por não saber lidar com os relacionamentos, né? Quem vê o título do sermão, pensa que é relacionamento entre homem e mulher, assim, entre um casal. Mas, na realidade, a gente vive os relacionamentos a vida inteira. Quando a gente nasce, a gente já se relaciona com a mamãe, com o papai. Depois a gente vai crescendo, se relaciona com os amiguinhos da escola. Depois a gente cresce, relacionamento com a igreja também, durante a vida toda. Relacionamento com o marido, daí no caso, né? Então, mas tem conflitos, sempre tem conflitos. Então, a gente não pode deixar que esses desentendimentos virem conflitos e que esses conflitos, às vezes, coloquem até um fim num casamento. Muitas pessoas têm até, assim, briga, às vezes, né? Sai alguma mágoa do pai, da mãe, ou de um amiguinho qualquer. Então, hoje eu vou falar sobre o melhor antídoto nos relacionamentos. É a melhor coisa, é o que Deus deixou para nós. Lá no Japão, tem uma área de alta atividade sísmica. Ele é famoso por causa das construções, que é bem reforçada, porque existe muito terremoto lá no Japão. Então, eles fazem aquelas estruturas, aqueles alicerces, né? Bem reforçados para resistir aos terremotos. E a gente está pronto para resistir os terremotos que existem na vida? Está pronto para resistir às mágoas que a gente tem, né? Eu já cheguei a pensar assim, nossa, essa pessoa fez uma maldade tão grande comigo que não é nem maldade, é desumanidade. Sabe, assim, muito. E essa mágoa, ela acaba com a gente. É a gente que fica sofrendo. Então, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Colossenses 3:13, que fala sobre isso. Como que a gente consegue suportar essas mágoas, esses desentendimentos nos relacionamentos. Quem quiser ler, pode ler. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, como o Senhor perdoou? Por exemplo, às vezes um marido é mandão, uma pessoa da casa da gente é muito brava, muito geniosa. Eu senti de contar uma história para vocês, não é daqui do sermão, mas eu acho que vai ser bem viável. Tinha uma cidade que tinha um homem que ele era turrão, só ele tinha razão, ninguém mais tinha razão.
Daí a mulher dele fez sabão. Sabe esse sabão feito em casa? Eu faço sabão, não sei quem mais faz sabão, mas é muito bom. A mulher dele fez sabão e deixou tudo branquinho, assim, cortado na mesa, os pedaços de sabão. Daí ele chegou da rua e falou assim: nossa, tem queijo! Vou comer queijo. Ela falou: é sabão. Ele falou assim: é queijo. Ela falou: é sabão. Ele falou: é queijo. Ela falou assim: então come. Ele pegou um pedaço de sabão e deu uma mordida. Na hora que ele mordeu, ele já sentiu o gosto do sabão. Ele começou a mastigar, né? Mastigar o pedaço de sabão, a boca dele começou a espumar todinha. A mulher dele falou: e aí? Ele falou assim: tem cheiro de... parece sabão, tem cheiro de sabão, espuma como sabão, mas é queijo. Você vê? Para você enfrentar uma pessoa assim, é difícil, gente. É difícil, a pessoa quer ter razão. E não é sempre que a gente tem razão. Aqui em Colossenses 3,13, fala que a gente precisa aturar, tolerar. E nós vivemos num tempo que ninguém tem mais tolerância com nada. Até na rede social você vê um atacando o outro. Não tem, sabe, paciência para relevar as coisas, para ver o lado do outro. Então, nós esquecemos que somos seres sociais e que isso daí exige, para convivência com as pessoas, exige que se tenha tolerância, senão fica impossível viver. Mas o tolerar não é sinônimo de aceitar desrespeito. A gente não deve aceitar, e sim abraçar as diferenças, exercitar a empatia, a compaixão e a compreensão. Trata-se de um esforço que a gente tem que fazer para a gente ver o lado do outro, porque ninguém é igual a ninguém. Quando você casa com uma pessoa mesmo, ele veio de outra família, de outro lar, de outra criação. Você não é perfeito também. Então, as diferenças existem. Existem essas diferenças e tem que ser vista, tem que ser perdoada, relevada. Olha, em Mateus 28, 21 e 22, que fala que além da tolerância, o perdão é fundamental. Não adianta a gente tolerar, e engolindo sapo, como se diz, né? Porque quem vai ficar doente é nós que vamos ficar doentes. Jesus, em Mateus 18, 21 e 22, Jesus fala que a gente tem que perdoar diariamente. A gente tem que perdoar 70 vezes 7. Ele fala que a gente tem que perdoar. Só que esses benefícios do perdão para a nossa saúde, as pessoas que praticam o perdão, elas vivem saudáveis. As pessoas melhoram, é uma defesa que o organismo tem. Melhora o sono, o estresse, a fadiga, sintomas de depressão. Tudo isso se resolve com o perdão. Melhora a saúde física, emocional e também as relações sociais. Há algum tempo eu vi uma história, está falando aqui no sermão, de uma senhora que tinha 80 anos. E ela foi ficando doente. Ela ficou tão doente que ela não conseguia mais andar. Ela parou literalmente de andar, não andava mais. Ela foi para o hospital. O hospital fez muitos exames e constatou que ela não tinha nada. Ela estava com a saúde boa, mas ela nem andava mais, não conseguia andar. Daí passou naquele hospital um missionário lá, falou para ela assim: a senhora tem mágoa de alguém? Lembra? Às vezes aconteceu alguma coisa que te magoou muito. Ela falou assim: tem uma prima minha
me magoou muito. Ela fez uma coisa imperdoável comigo. E eu amava muito e ela fez isso comigo. Em Provérbios 17, 22, se alguém quiser abrir, por favor. Esse missionário leu esse verso para ela. Que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido faz secar os ossos, ressecar os ossos. Olha que coisa horrível. Vai acabando com a gente, a mágoa, o desgosto. Então, a gente precisa liberar perdão. Daí essa senhora fez uma oração, se entregou na mão de Deus e falou para Deus, eu quero perdoar. Daí, pouco tempo depois, ela recebeu alta, foi para casa. Então, uns 3 dias depois, ela tocou a campainha. Ela levantou e foi até a porta, já estava conseguindo andar. Daí, era a prima dela. Essa prima veio de longe e pediu perdão para ela. E as duas se abraçaram e viveram bem dali para frente. Então, se perdoaram, né? Mas o que é o perdão? O perdão é a gente estar em paz. É estar em paz com algo que aconteceu, mesmo que a gente quisesse que não tivesse acontecido, porque às vezes a gente não quer que aconteça uma coisa e acontece. Mas é transformar um pensamento negativo em algo neutro, que não te faz mais mal, não faz mais. Você lembra daquilo, mas aquilo não te afeta mais. É como um machucado que está ali, infeccionado. É a mesma coisa que tirar o pulso daquele machucado e aquilo lá cicatriza naturalmente. A gente vai ver ali, lembra que aquela dor existiu, mas já não sofre mais, não representa mais nada aquilo lá. Então, como colocar esse comportamento em prática? Nós precisamos compreender que o perdão é um processo lento. A gente precisa ir devagar, orando a Deus. Orar a Deus não é só falar com Deus, Deus, eu quero perdoar, não é? A gente tem que se entregar na mão de Deus e falar, Senhor, me ajuda a perdoar. Porque na realidade é Deus que perdoa as nossas, nos ajuda a perdoar os outros, né? Então, às vezes um acontecimento negativo, um desrespeito, uma atitude ríspida, uma palavra dolorosa, ela sinaliza que alguém foi mal com você, que alguém não usou de bondade contigo. Então, nós associamos os eventos a uma pessoa envolvida assim, a gente tem que falar assim, o que você me fez mal? Não. Em vez de falar, você me magoou, fala o que você fez, ou me deixou magoada. Não associar a mágoa à pessoa em si, porque Deus ama cada um de nós. Ele não tem, assim, diferença entre nós. Então, olha, ao separar o comportamento da pessoa, nós facilitamos o processo do perdão e evitamos associar a mágoa àquela pessoa. Então, fica mais fácil. Alguns estudos do comportamento humano nos ajudam a entender como lidar com o perdão. Sabemos que praticar perdão vai contra a nossa natureza humana, porque a gente é mau, a gente não quer perdoar. A gente fala, ele fez, ela fez, e não aceita aquilo. Fala, eu não merecia isso. Então, somente quando a gente tiver a presença de Deus nas nossas vidas, que a gente vai conseguir realmente perdoar. Então, só que o perdão, para Deus, está condicionado a gente perdoar. Porque em Mateus 6, 12, 14, 15 é o Pai Nosso.
Deus fala, perdoai-vos assim. A gente pede perdão para Deus com a condição de que a gente vai perdoar o outro também, né? E assim como Deus nos perdoou, assim também a gente tem que perdoar o nosso próximo. Então, perdoar vai contra a nossa natureza, de verdade. Compreender quem é Deus em nossas vidas e permitir que Ele atue em nós é fundamental para liberar esse perdão. A nossa maior forma de perdão que a gente viu já é Jesus na cruz. Aquele bando de pessoas olhando Jesus pendurado naquela cruz e eles, mesmo zombado, mesmo antes disso, Jesus mostrou o que ele era. Ele perdoou a mulher pega em adultério, perdoou Zaqueu, perdoou até mesmo o ladrão na cruz. Então, Jesus viveu uma vida de perdão. Então, em Lucas 23, 34, Jesus fala assim, olha, pendurado na cruz, morrendo por cada um de nós, doando sua própria vida, mesmo assim, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está em Lucas 23, 34. Então, Deus já nos mostrou a importância de perdoar. Esse é o antídoto. Sem a prática do perdão, a circunstância temporária que devia ser por pouco tempo se torna perpétua. Tem pessoas que morrem de câncer, pessoas que morrem de muitas doenças, pressão alta, um monte de coisa, porque não consegue perdoar, que nem aquela senhora, né? Então, você, pelo conhecimento bíblico, quando os cientistas na química têm o prefixo per, indica a quantidade máxima de átomos que uma molécula pode conter. Por exemplo, a pessoa pode fazer bem feito ou perfeito. Entra o prefixo per. Podemos fazer o curso ou o percurso. E assim vai. Na língua portuguesa, se quisermos potenciar a palavra em grau máximo, é só inserir o percurso per. Perdoar. Uma doação, né? Então, perdão, perdoar. Quando falamos de amor, nós entendemos que ele significa entrega e doação. O maior amor visto já nessa terra, a maior doação que teve nessa terra, foi Deus que doou o único filho dele para que morresse por nós, para que a gente tivesse, né, a oportunidade de nos redimir, de nos entregar, de perdoar uns aos outros. Em Efésios 4:3, fala, antes perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então, se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar os outros? Às vezes acontecem coisas muito trágicas, mas a pessoa, com a ajuda de Deus, consegue o perdão. Aqui no sermão fala de uma família, porque toda família não sobrevive sem perdão, não tem. As desavenças tem, um dia ou outro aparece e a gente tem que sobreviver. E sem perdão não dá, adoecemos. Então, a Melissa era uma garotinha de 10 anos. Ela era filha de um missionário lá na Micronésia. Num dia 21 de dezembro, um bandido entrou lá. Ela tinha um irmãozinho de 11 anos. Era o pai, a mãe, ela e o irmãozinho. O bandido drogado entrou na
casa dela e matou a pauladas o pai, a mãe e o irmãozinho na frente dela. Pegou ela, levou ela junto com ele, ficou 24 horas com ela, no poder dele. Que não fala o que foi feito com ela, mas ele abandonou ela quando ele achou que ela já tinha morrido, já estivesse morta. Um casal, ela subiu até a estrada e um casal socorreu ela e levou ela para o hospital. Ela saiu, foi tratada no hospital, tudo. Até hoje ela nunca mais viu esse casal. Ela acha que foram anjos que socorreram ela e levaram ela para o hospital. Ela só se lembra que ela subiu uma estrada assim e acenou com as mãos. Daí apareceu esse casal para ajudar. 20 anos se passaram em um evento de missionários, agora como uma linda jovem enfermeira missionária, ela fez um relato. Eu vou ler na íntegra aqui o relato dela, que é muito lindo. Ó. Creio que a cura e o perdão caminham de mãos dadas. Quando você perdoa, a cura vem logo em seguida. Aprendi que perdoar não significa necessariamente esquecer. Perdoamos e continuamos nos lembrando do que ocorreu, mas não mantemos mais nada contra a pessoa que nos feriu. Certamente não é possível perdoar alguém se você não pedir a Deus que coloque o perdão dentro de você. O perdão não é algo que ajuda apenas a pessoa perdoada, também é algo que faz bem a quem perdoa. Literalmente, é como se tirasse um fardo dos seus ombros. E é verdade, eu já passei por isso, de ficar assim magoada com alguém, e quando eu consegui perdoar, parecia que eu estava leve, sabe? Leve mesmo. Então, em Jeremias 33:6, fala que Deus dá a cura, Ele restaura. Eu acredito, o que eu senti nesse sermão aqui, ontem eu fui no velório. Uma amiga minha dormiu antes de ontem e não levantou, não acordou. Então, em Tiago 4,14, fala que a vida é passageira. A vida é como uma neblina, que ela aparece e logo se dissipa, some. A neblina aparece assim, quando você vê, já clareou, já foi embora. Então, a vida da gente é muito curta para a gente viver magoado com alguém, para a gente querer se vingar de alguém, ou temos que orar por essa pessoa e pedir a Deus que nos dê a chance de conseguir perdoar. Tem um verso aqui que não está no sermão, mas eu amo esse verso. Está em Isaías 8:18. Se os irmãos quiserem abrir. É o que eu desejo para a minha vida e que cada um de vocês aqui que tem filhos, que tem família, tenho certeza que desejam. Isaías 8:18 fala, quando Jesus voltar, né? Eis-me aqui, Senhor, com todos os filhos que o Senhor me deu. Eu quero estar lá. Amém. E falar, Senhor, eu estou aqui. E os meus filhos, meus netos, minhas bisnetinhas, tudo lá comigo. A minha família daqui da igreja. Cada família, cada irmão aqui, esteja lá. Eis-me aqui, Senhor, com os filhos que me deu o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Agora, o meu apelo é esse. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus traga cura para o seu coração, para o seu relacionamento. Está na hora de você começar a viver aqui na terra um pouco do que nós viveremos lá no céu. Que lá no céu não vai ter mágoa, nem raiva de ninguém, nem discórdia. Nós vamos viver em harmonia junto com Jesus. Vamos buscar. Que Deus derrame bênçãos sem medida
sobre cada um de vocês. Eu, quando a Cida me convidou, eu falei, não vou. Daí o meu neto falou para mim, eu falei, o Gabriel, ele me convidaram para pregar lá na igreja. Ele falou, e você não vai não? Eu falei, não, claro que não. Ele falou, vó, você prega para mim todo dia que eu chego aqui, desde pequenininho você prega para mim. Vai que você vai conseguir. Para honra e glória de Deus, o meu neto, a minha filha falou, quando eu vi o título do sermão, novo relacionamento, falei, ai Dani, não dá. Daí minha filha, Daniela, falou para mim, mãe, Deus está te tratando. E realmente, Ele me tratou esses dias. Para honra e glória de Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês.